E dali diante, quando Paulo passava a beber, bebia, a minha mãe sempre trabalhou para fora, sempre cuidou. A gente foi pegando saindo já daquela época de criança para adolescência, para jovem já, né? Eu já ali com meus 16 para 18 anos, eu comecei a arrumar uns biscatinhos também para trabalhar. Passei a trabalhar numa fazenda lá, uma mini fazenda, onde tinha porcos, tinha galinha, tinha boi, tinha cavalo. A gente cuidava ali do curral, tomava conta de boi. Eu adorava o que eu fazia, que era pastorar boi, né? Tomava conta de boi. Isso já com meus 16 a 17 anos, por aí, nessa faixa. Mas eu sempre fui vergonhoso, sempre fui tímido, como eu sou tímido até hoje. E sempre fui um cara de muitos amigos, de colegas. Amigos vai ser daqui para frente, quando eu começar a contar as temporadas que vêm. Mas colegas. E sempre andei com colegas. Aí eu passei a trabalhar nessa fazenda. E quando eu comecei a trabalhar nessa fazenda, eu conheci um rapaz chamado Cláudio, um garoto chamado Cláudio. Passamos a ser amigos, eu e Cláudio. A gente tinha convivência. Quando eu trabalhava nessa fazenda, quando eu pastorava os bois no outros locais, no mato, eu sempre encontrava ele. A gente sempre batia papo, sempre conversava. E um tempo passado, que foi passando, só lembrando que o Wagner começou a beber muito cedo. O Wagner, presta atenção nessa história. O Wagner, que era meu irmão, passou a beber muito cedo. E Wagner começou a beber muito cedo por causa do meu padrasto, que ele bebia junto com ele, aquelas coisas todas. E o dono da fazenda estava precisando de outra pessoa para trabalhar na fazenda comigo, que era para limpar o curral enquanto eu pastorava os bois. Eu fui, chamei Wagner para trabalhar comigo. 2 irmãos ali. Eu pastorava, Wagner ficava ali. E Cláudio, como andava muito comigo, ele ia bastante lá também, passou também a pegar amizade com Wagner, o Cláudio. Só que como o gênero do Wagner era um pouco meio forte, ele e Cláudio sempre estavam discutindo, sempre brigando, e eu sempre ficava no meio, porque eu era amigo de Cláudio, mas irmão de Wagner. Aí o tempo foi passando, o Cláudio conheceu um jovem chamado Edinho, um escuro, forte, chamado Edinho, que passou a ser meu amigo também, colega. E era assim, eu amigo do Cláudio, mais irmão de Wagner. Eu era amigo de Cláudio, mais amigo de Wagner, mais irmão de Wagner. Aquelas coisas todas que eu quero explicar para vocês, porque eu ficava no meio. Wagner passava a brigar com Cláudio e Edinho. Porque com um tempo depois, o Edinho também, como o Cláudio passou a trabalhar comigo na fazenda lá, o Edinho também passou a trabalhar, que o homem contratou ele. Eles sempre brigando, eu sempre apaziguando a briga deles. A briga forte, briga de violência mesmo, aquelas coisas todas. Um certo dia, eu fui trabalhar, levar os bois para pastar, e cheguei e estava lá, eles brigando, eles. Cláudio, Wagner e Edinho. Uma briga violenta na lama, brigando lá os 3. O Wagner com um dedo na boca do outro, o Edinho com o dedo do Wagner na boca, o Cláudio ali puxando um, puxando o outro. Eu cheguei e consegui apaziguar a briga, separei aquela briga ali. Mas sempre estava brigando. E eu sempre ali. Voltando um pouquinho na época de Paulo, o Paulo, ele passou a beber cada vez mais. Mas sempre eu brigando, a gente, criança, a trabalhar com ele. Eu trabalhei num lugar chamado Rampa, no lixão. O lixão é onde levava os lixos do Rio de Janeiro para esse local. E eu tinha que trabalhar com ele, eu e meus irmãos. Se a gente não fosse trabalhar com ele, a gente apanhava. Muitas vezes a gente comeu lixo, bebia resto de suco que a gente achava no lixo, a gente bebia. Porque se estava com fome, não tinha o que comer. Eu nunca fui de fazer coisas erradas. Nunca fui de andar com quem não presta. Eu sempre fiz coisas do bem, para agradar. Nunca fiz covardia com ninguém, sabe? Sempre fui trabalhador. Comecei a trabalhar muito cedo. E toda vez que eu trabalhava, o salário eu pegava e dava para minha mãe. Já trabalhei em empresa de álcool, já trabalhava em transporte de caminhão. Jovem, trabalhava como servente de obra. E era aquela correria danada.
Voltando lá para a briga do Cláudio e Edinho, aquela confusão deles dois, deles três, e eu sempre ficava no meio. Sempre ficava no meio, sempre apaziguando a briga deles, mas era difícil, difícil mesmo. Porque eu era amigo de Cláudio, amigo de Edinho, mas irmão de Wagner. Então o Wagner, às vezes, ele puxava um pouco a briga. Era muito difícil para mim porque eu ficava entre eles. Mas a minha vida, a minha adolescência, foi sempre desse jeito. Sempre fui um cara tímido, um cara vergonhoso, mas sempre fui um cara do bem. A minha mãe é uma guerreira. Essa homenagem que eu estou fazendo hoje é um sonho que eu sempre tive de escrever um livro. Mas como eu sempre tive pouco estudo, nunca consegui escrever um livro. Aí veio essa ideia. Hoje com as redes sociais facilitou um pouco, um canal aqui, eu resolvi a fazer esse projeto que eu já estava querendo fazer há muito tempo. Inclusive eu fiz um aí com 9 episódios, mas de áudio. Walter Vieira, né? Um livro falado, a história da minha vida com Walter Vieira, é o que vocês estão curtindo aqui pelo canal. Então espero que vocês curtem bastante esse projeto que vem aí, que vem emoção, vem muitas coisas que vai servir de exemplo para você, você que trata mal o seu pai, a sua mãe, você que faz coisas erradas, preste atenção, não precisa você ficar assim me olhando, mas escuta pelo menos o áudio, tá? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seus comentários aqui, que vai ser muito legal para mim, vai me ajudar bastante. E vai ter 3 de 3 dias um vídeo para vocês aqui desse projeto da história da minha vida com Walter Vieira, o livro falado.